que quase humilhou, dizia assim, humilhou os agentes da polícia. E que nós praticamente não tivemos nenhuma informação. E naquela altura eu estava aqui com os quadros daquele secretariado do Cubadulum, que também não me confirmavam aquilo que foram as preocupações do comandante da polícia. Mas nós tivemos que trabalhar no sentido de termos uma informação correta. Vimos que a situação não era política, a situação era exatamente social, mas que carecia exatamente de nós, como autoridades, uma abordagem honesta. E é assim que hoje nós entendemos que devíamos ir para lá para nos inteirarmos da situação. Quando lá chegamos, o que o povo, encontramos aí cerca de 4 pessoas, estavam mesmo aí à espera, porque também precisavam ou precisam do mesmo herbanário. Então, eles conseguiram nos detalhar exatamente como é que a coisa aconteceu. Olha exatamente algumas acusações lá no meio deles, naquela aldeia, e entenderam que fossem buscar o jovem herbanário que fica lá na área da comuna da Chila, quase nas áreas limítrofes com a comuna do Ngungu. Então, foram buscar, passou pela comuna do Cubadulum, teve que despedir as autoridades do Cubadulum, que ia para aquela área fazer aquele trabalho, de acordo com a solicitação daquela população, e está lá desde o dia 10 deste mês. Então, é assim que dia 15 de manhã ele estava aí a trabalhar, mas a uma dada altura então apareceu a polícia. Mas o que depois espanta a sociedade é que a polícia veio em posição de fogo, com as armas em posição de fogo, e também, quando vieram, começaram a cercar as casas, e o Floriano Agostinho Caíque, que é o comandante da polícia do Cubadulum, ele foi ter com alguns encontrados e dizia que só precisaria de 2 pessoas. Era o senhor Ngonga e o herbanário, os 2. Mas o Ngonga apareceu e disse que quem foi convidar o herbanário sou eu. Então, como é que é possível? Como é que é possível? Então, o que ele tenha cometido? Porque ele só está aqui a fazer o seu trabalho. A partir daquela altura, ele dizia que não, e eles mandaram só esses 2, porque lá o Bocoio pediu que eles fossem para o Bocó. Eu disse, não, era preciso vocês esclarecerem melhor. Quem é que passou uma informação contrária? Naquela coisa, o herbanário que estava em casa a trabalhar, então sai. E dali só disse que orientou alguns agentes que estavam do lado da casa onde ele estava a trabalhar para que pudessem se afastar e juntar-se aos outros. Naquela coisa, quando estava a falar com aqueles agentes, então o Floriano, que é o comandante, então dá 3 tiros ao Quimbadé, da pistola. Ao dar os 3 tiros ao Quimbadé, o Quimbadé ficou. Então, vocês afinal vieram para uma abordagem, uma conversa normal, ou então vieram aqui para poder matar as pessoas? Como as munições não penetraram exatamente no seu organismo, então ele, naquela coisa, ficou irritado, tirou uma pedrinha, então bateu nas costas do agente. O agente cai, quando se levanta, então, é ali onde deixa a sua boina, o seu cinto e a algema. Mas naquela altura, quando os outros viram que ali o outro foi batido, então aqueles abrem fogo. Até eu tive que tirar algumas imagens do local onde bateram as munições, ainda hoje. Então, entendemos a população, se é que talvez o Quimbanda tivesse dado algum produto a alguém e que talvez tenha morrido, ou então tenha desmaiado, já bateu alguém, o povo dizia que não havia nada, até desconhecia. Mas agora, também o povo interroga-se, essa polícia é mesmo polícia republicana ou então é uma polícia
política, que nessa altura faz parte de uma outra área que nessa altura não interessa refletir. Por que a polícia comporta-se dessa forma? Considera que houve má atuação da polícia? Houve de fato. A população que nós encontramos aí não é só o povo da UNITA. Todo o povo, até militantes do MPLA, também reprovaram o comportamento da polícia. Então, dali a polícia voltou. De acordo com informações que nós tivemos, é que, em primeira instância, o senhor em causa, no caso o curandeiro, estava a ser acusado de práticas de tortura e de cárcere privado. O secretário tem domínio dessa não, essa é a razão pela qual nós também fomos lá para podermos entender. Não encontramos nenhum indício disso. A própria população, o resto de gente que nós encontramos, tanto ali no local onde aconteceu essa situação e noutras aldeias onde ele já trabalhou, não houve essa situação. Não houve essa situação. A verdade é que o que é que depois espantou as pessoas? O que é que espantou as pessoas? É quando isso aconteceu de manhã, à tardinha, bom, eles, depois do povo, aliás, da polícia ter fugido, porque a polícia teve que sair e ia correr, porque o povo já não havia. Até quem estava a acudir, quem acudia ainda a população para que não pudesse molestar a polícia, então, é ele, o próprio Renato, ele que estava a sensibilizar o povo para que não fosse. Mas, quando recolheu o cinto, a algema e a boina, o quimbandeiro disse: não podemos ficar com esses instrumentos, porque são instrumentos das autoridades. Temos que levá-los junto da polícia. Então, é assim que vieram até aqui no posto policial. Mas a polícia encontrada aí, que eram 4 agentes, quando viram a moldura humana, a população estava vindo, não sei o que, então eles abandonaram. Então, mas o Hervanário dizia: vocês todos fiquem. Então ele só tirou mais 3, ele é o 4. Então seguiram a polícia até quando se encontraram. Ele sensibilizou a polícia, até que depois a polícia voltou. Mas o que depois acontece? Ele, o quimbandeiro, porque para além dos 3 tiros que o comandante da polícia deu, os primeiros tiros deu ao quimbandeiro, então apareceu novamente um outro agente que também fez tiro contra ele. E ele disse: como o comandante não está aqui, eu gostaria que aquele que também fez tiro contra mim devia aparecer, porque eu tenho algumas minhas coisas, as minhas práticas tradicionais, que se ele não aparecer nessa altura, é possível que ele venha fazer mal. Por isso devia aparecer. Então, aquele de imediato apareceu. Ele disse, criou aí algumas suas coisas, algumas histórias por aí. Então, ele disse que tira a sua bota, a sua piuga, salte nessa minha bengala, do trabalho dele. Salte, deixa aí 5 mil, dali vai. Assim mesmo, a maca acabou. Por quê? Porque senão você poderá sofrer uma coisa que não devia ser, por aquilo que você fizeste. Então, dali voltaram. Mas às 17 horas, aparece um outro carro, onde vinha o senhor, o Camaca, da cultura, vinha o Suco, vinha o Cativa, da administração do Quadruno, com mais um. Diziam que eram 4. Os outros estavam só no carro. Esses chegam, outra vez a forma que eles chegaram não deu coisa. E a polícia quase assalta quase a eles. Tiveram que acudir outros a tentarem bater, não sei o que, até que depois disso, então, os homens tiveram que regressar. Para dizer que esta foi exatamente a situação que nós encontramos lá. O que significa, lá no terreno não houve nada. O que para mim agora cria como preocupação? Primeiro, é o comportamento da polícia, porque o Floriano Agostinho Caíque, esse é o comandante do Quadruno, não é a primeira vez que acontece. Em todas as comunas onde ele foi colocado, sempre cria problema. Quando estava no Monte Belo, o Monte Belo nunca esteve tranquilo. Quando era comandante. Quando vai para ali, também a mesma situação. Por que isso acontece? E uma pequena história, uma pequena história à volta dele. Porque eu já falei com ele em 2015.
em 2003, quando estava no Monte Belo, 2003 até 2006, se a memória não me trai, foi no mandato dele onde as pessoas apanhadas foram obrigadas a comer capim. As pessoas apanhadas, algumas delas, uma delas até estava aqui no secretariado, que ele mandou amarrar 2 granadas nos seus órgãos genitais, nos testículos. Ele próprio sabe, isso fez aqui no Monte Belo. Agora, é aqui no Monte Belo, em 2015, dia 12 de abril, foi o Caíque, que ele próprio que começou a fazer tiro contra o povo. Estas são situações que nós estamos acompanhando. E desde que ele foi preocupado, a mesma situação quase está a continuar. Então, este camarada é que? Então, a polícia é republicana ou então como? Essa polícia que todo o tempo faz tiro. Você tem saudade de fazer tiro, por que não vai? Há combates aqui na Europa do Leste. Então, pode ir. Vocês vão se juntar aos ucranianos ou então aos russos. Então, nessa altura, por que não vão? Você tem saudade? Temos aqui os combates que ainda certas vezes surgem em Cabinda. Então, se querem, por quê? Então, são essas minhas preocupações. Porque a questão de tiro, um militar ao fazer tiro contra o povo, é complicado. O tiro só se faz contra quem também tivesse arma. Ou então houver uma resistência que ultrapassa o nível de um civil. Mas então, são coisas que não acontecem. São essas particularidades que a mim, por exemplo, me preocupa. Uma outra preocupação é que essa situação é exatamente social. Nada tem que ver com motivações políticas. Não tem, mas a própria polícia está a dizer que queremos matar esses camaradas porque são da UNITA. É a versão que nós encontramos lá no Barulho. Na mesma área. Nós temos que matar esses porque são da UNITA. Então, nessa altura, a polícia está pronta para poder matar as pessoas da UNITA. Essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. Para dizer que são várias versões que nós temos nesse preciso momento a contar. Ponto 1. Ponto 2. Este jovem que está nesse preciso momento detido, que é o Urbanário, nesse preciso momento, o facto de não ter cometido nenhum erro lá no terreno, nós encontramos lá 4 sopas que vieram a ET para lhe contactar, porque também precisam de lhe levar para as áreas. Significa, o que eles ouviram são partes benéficas. São partes benéficas. Então, não tem nenhum mal que talvez tivessem notado. E nós tivemos que levar algumas fotografias das tais bugigangas que ela estava aí a tirar nas pessoas e não sei o que aquilo. E tudo está aí. E até há uma recomendação que eu até não tenho como retransmitir à própria polícia. Lá o povo disse, nós não queremos, como eles estão lá com o Urbanário, então deviam enviar alguém para vir buscar aquelas tais coisas, as tais bugigangas, os tais feitiços, deviam vir buscar para ficar com ele, para a polícia levar. Então, nessa altura, pronto, é uma das particularidades aqui. E sobre as acusações que nessa altura pesam sobre o detido, no caso, o que é que o rapaz diz sobre essas questões? Bom, a verdade é que lá no terreno, por aquilo que nós tomamos, existe essa prática de tortura, de cárcere privado? Não existe. Nós fomos para lá, não existe nada. Todos que estiveram lá, até nesse preciso momento, só porque o tempo é que não nos permite, nós fizemos uma gravação de tudo quanto estamos a falar. Trouxemos a própria gravação, está aqui. Conosco, estava o outro estava aí a gravar, quase todos a falarem, a esclarecer. Não houve ninguém que diz que houve tortura, houve não sei o que aquilo. Não houve. Até ele nunca tocou a ninguém. Simplesmente, quem fora a ser encontrado com algumas coisas tem a sua multa. E, naturalmente, quem tem de pagar não é aquele que está doente, é esse que foi encontrado com essas tais coisas que, nessa altura, afetaram aquele paciente. Mas, dizer que talvez tem essas particularidades como informações, não existe. Porque é isso que fez com que eu também partisse daqui, porque estava também a ouvir essas histórias. Porém, lá no terreno, não existe. Mas, e nessa altura, depois de constatar logo aquilo que está a acontecer, de facto, e aconteceu no Cláudio
E enquanto líder de partido político aqui no nível do município de Bocoio, o que é que se espera que se faça? Por mim, eu tenho chamado sempre a atenção a todos, mesmo a própria polícia, porque uma das coisas que está a enganar a nossa polícia hoje, aqui no Bocoio sobretudo, não falo da província, falo daqui do Bocoio, daquilo que é o comportamento da polícia aqui no Bocoio, é quase valer-se do eu maiúsculo. A polícia não pode se valer do eu maiúsculo, porque a polícia é uma autoridade que tem como finalidade cuidar da segurança do povo. Isso é o que se sabe, é o que todo mundo controla. A polícia tem de ser republicana, mas isso, quase todos os apelos que nós temos dado, não tem encontrado a receptividade. O que nós queremos era a questão de resolvermos essa questão. E essa questão até não devia ser resolvida pela polícia, devia ser resolvida pelas autoridades tradicionais. Mas o que também encontrei, e hoje eu falei lá no terreno, é que a polícia colocou lá alguns agentes que dizem ser os seus agentes de informação. Um deles chama-se Augusto Chavala, que dizem ser só Batelonganga. E esse que ligou para aqui. Então, essas pessoas, o que passam como informações, não dizem a verdade daquilo que acontece no terreno. O caso, por exemplo, dessa situação. Para isso, na minha forma de ver, questões de feitiçaria, questões de bruxaria, essas questões não deviam ser da responsabilidade da polícia, devia ser da autoridade tradicional. Só pode passar para a polícia se houver um caso de ferimentos, a questão, por exemplo, de bater, porque isso não é da responsabilidade das autoridades tradicionais. Então, essa coisa, nós puxarmos as coisas, aquilo que não faz parte da polícia, vem para a polícia, não faz sentido. É verdade que eles podem dizer que ouviram, por exemplo, essa informação, de que lá a polícia torturou, não sei o que, mas não é. Então, nessa altura, são as autoridades tradicionais que podiam transferir a coisa para aqui. Mas, nessa altura, é o contrário. E isso tem acontecido por várias vezes. Porém, o que nós precisamos é que a polícia fizesse o seu trabalho. A autoridade tradicional também fizesse o seu trabalho. Ninguém pudesse se intervir do assunto do outro sem que haja necessidade. Por exemplo, essa atividade ou esse trabalho que eles fizeram de ontem e ontem é um trabalho que não lhes diz respeito. Devia ser da inteira responsabilidade da autoridade tradicional, sobretudo a regidoria. Portanto, considera que a polícia deve continuar a atuar de acordo à lei? Correto, absolutamente. Isso para mim, penso que devia ser. E isso é que justifica ser uma polícia republicana. Fora disso, então, vamos passar para saltimbancos. Secretário, mais alguma coisa a acrescentar então desta questão? Muito obrigado. Nós precisamos da tranquilidade aqui no nosso município, porque ao nível da província de Benguela, o município mais agitado, o município mais conflituoso é o município de Bocoio. Nós gostaríamos que houvesse um cuidado por parte das autoridades locais. Nisto, falo da própria polícia, a área administrativa, a área dos partidos políticos, houvesse cuidados para podermos recuperar aquilo que devia ser os padrões apropriados no cuidado, no quadro da condução dos destinos deste povo aqui do Bocoio. Porque o que estamos a acompanhar, honestamente falando, quase todo o tempo estamos a falar só do Bocoio, enquanto que algo mais particular que ainda não devia acontecer. Para isso, eu peço a todos que houvesse um cuidado, melhorarmos o nosso comportamento, o comportamento desses camaradas que até agora não querem reconhecer aquilo que devia ser o seu papel, para vermos se podemos entrar no caminho dos outros municípios. Porque até agora, outros municípios estão nas calminhas, mas aqui o Bocoio continua a ser precaução. Apesar de que, desse caso, desse elemento do próprio comandante do Cubado Lumbo, que onde vai, sempre causa. Mas é preciso trabalharmos a mente dele. Se quer ser comandante ou então não, se não quer, então vai para a sua casa. Então, era mais ou menos isso. Muito obrigado. Obrigado.